A paz do Senhor, queridos. Somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de nos reunirmos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje, livro dos Salmos, capítulo número 51, versículos de 15 a 19, que nos diz assim a palavra do Senhor. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi compôs esse salmo depois de um reconhecimento de sua parte, de ter pecado contra o Senhor. Ele pediu a misericórdia, alcançou misericórdia a Deus, pediu para que Deus lhe sustentasse com o Espírito voluntário, que não retirasse de si o seu Espírito Santo. E ele, com reconhecimento disso, ele diz: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Glória a Jesus Cristo. Por que é que ele disse isso? Que ele queria louvar a Deus, que Deus aceitasse o seu louvor, a sua gratidão partindo de si próprio. Diz o versículo 16: porque tu não te compras em sacrifício, senão os daria. Tu não te deleites em holocaustos. Ele era um rei, foi rei, tinha posses. O que ele quisesse, ele fazia no reinado. Oferecer sacrifício de novilhos, de bois, isso aí para ele era fácil. Por isso que ele disse: tu não te comprases nesses sacrifícios exteriores. O que ele estava querendo era que Deus aceitasse o sacrifício da alma dele, o louvor. Como o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo número 12, queridos, que é um versículo nosso conhecido, ele diz assim, olha, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Davi já estava neste intuito de oferecer a Deus um sacrifício vivo. Glória ao Senhor. Ele não queria oferecer a Deus animais, ele não queria oferecer a Deus bois, ovelhas, vacas. Não, porque ele sabia que Deus não ia se agradar daquilo, era uma coisa superficial, poderia ser superficial porque para ele era fácil, mas ele queria oferecer a Deus sacrifício de louvor. Abre os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, como Paulo diz, né? Que o nosso culto seja o nosso sacrifício vivo, nosso corpo, que é santo, agradável, e este culto é racional ao Senhor. Glória ao Senhor Jesus Cristo, né? O versículo 17, ele continua falando, ele diz: olha, Senhor, os sacrifícios para ti são espírito quebrantado. Além do louvor, da alma agradecida, da gratidão que parte do coração sincero, de um coração que reconhece a soberania de Deus, a misericórdia do Senhor, ele diz que os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, quando qualquer um de nós, como Davi, se apresenta a Deus quebrantado, em reconhecimento da soberania de Deus e da nossa dependência dele, sem altivez, sem orgulho, sem rancor no coração, mas em reconhecimento a Deus, coração quebrantado, espírito quebrantado e coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Quando nós lemos, queridos, Evangelho de Lucas, capítulo número 18, quando Jesus ensinava a respeito da exaltação própria e da humildade, ele falou o seguinte no capítulo 18, que 2 homens subiram ao templo a orar, o fariseu e o publicano. O fariseu, diz a Bíblia, no versículo 11 do capítulo 18 de Lucas, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou dízimo tudo quanto possui. Então ele se exaltou. E
o salmista Davi disse: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Qual era o quebrantamento que esse homem tinha? Nenhum. Ele se exaltou, ele se apresentou diante de Deus. Mas Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Aí diz o versículo 13 do capítulo 18 de Lucas: o publicano, porém, estando em pé, de longe, aleluia, glória a Deus, nem queria ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. E o versículo 14, Jesus diz: este desceu para a sua casa justificado, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Então, quando nós nos humilhamos, nos quebrantamos diante do Senhor, reconhecendo que quem nós somos, a nossa dependência de Deus, estamos nos quebrantando, deixando toda a honra, toda a glória, toda a exaltação para o Senhor e apelando para a sua misericórdia, o Senhor não despreza. Aleluia. E no versículo 19, o salmista Davi, ele fecha dizendo: então te agradarás, quando se apresenta esse sacrifício, te agradarás dos sacrifícios de justiça. E os sacrifícios de justiça são atitudes que são acima do normal. Aquilo que é comum fazer, mas quando nós praticamos o sacrifício de justiça, estamos fazendo além disso. E Jesus ensinou isso, Mateus capítulo número 6. Jesus ensinou a todos nós, ele disse assim, no capítulo 6, ele fala sobre que nós não devemos andar cuidadosos com o que nos acontece aqui, mas que a nossa, capítulo 5, ele diz assim, no versículo de número 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. A justiça aqui, sacrifício de justiça, tem que exceder, tem que se fazer